Glória a Deus. Os irmãos na paz do Senhor. Os irmãos me ouvem. Amém? Abra sua Bíblia para os dias de hoje. Livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas. Capítulo 24. Versículo 17. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 24, versículo 17. Os irmãos encontraram, diz amém? Amém. Diz a palavra do Senhor. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens dos bosques e dos ídolos. Então veio a grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa culpa. Porém, enviou os profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestavam contra eles, mas eles não deram ouvido. Vira sua página, capítulo 22, versículo 10. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Josabate, filho do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o tirou dentre os filhos do rei, a quem matava, e o pôs com sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filho do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que o não o matou. E esteve com ele, escondido na casa de Deus, 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Amém? Poderia sentar, em nome de Jesus. Sou grato a meu Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede. Agradeci também ao Senhor pastor por essa oportunidade. Amém? Eu não lembro ao certo há quanto tempo que eu li esse texto a primeira vez. Esse é um daqueles textos que não é muito conhecido, não é um best-seller, digamos, como a história de Davi, de Salomão, de Isaías e etc. Mas eu acho de tamanha importância e relevância, tanto que ele é escrito tanto no livro das Crônicas como nos livros dos reis de Israel, palavra por palavra. Mesmo sendo uma história que se passou há quase 850 anos antes de Cristo, ela é tão contemporânea que poderia ter acontecido semana passada à frente dos nossos olhos. Joás ele vai se tornar o 8º rei de Judá, mas antes disso ele vai passar algumas etapas em sua vida, vindo de família nobre, de família real. Eles tinham tudo o que nós
a sociedade ela busca hoje em dia, que é influência, posse e poder. Você pode repetir comigo? Influência, posse e poder. Por que eu digo isso? Porque alguém aqui entre nós poderia dizer: eu nem queria o poder e nem queria influência. Eu sei que influência, posse e poder, sendo bem usado, pode ser de uma ferramenta tremenda entre nós e para o reino de Deus. O problema é que isso não facilitava as coisas, ou seja, além de ter tudo isso, eles tinham uma dificuldade quanto à presença de Deus. Mesmo tendo influência, posse e poder, eles não tinham o essencial, que era a presença do Senhor. E é quase que antagônico, porque essa casa era aquela casa que comandava, governava a nação, cujo Deus era o Senhor, e não possuía a presença de Deus. E não só isso, eles tinham um histórico terrível familiar. Por exemplo, a sua bisavó era Jezabel. Jezabel era conhecida como assassina de profetas. Olha o histórico que ele tinha. O seu bisavô, Jeorão, assim que assumiu o trono, para se manter forte no poder e por ganância, mandou matar todos os seus irmãos. Atalia, sua avó, nessa feita aqui, ela manda matar todos os irmãos de Joás. Por quê? Seu pai, Acasias, pai de Joás, filho de Atalia, que era o rei nessa época, tinha ido fazer uma visita até o reino do norte, mais precisamente ao rei Jorão. Só para que Jeú, que tinha sido ungido por um dos servos do profeta Eliseu, ele é ungido também a rei, e ele tem para ele que ele tinha que exterminar toda a família de Acabe. Só que Acasias estava nessa trama entre eles em Ramote de Gileade. Mesmo tentando fugir, ele é ferido e morto. Sabendo que seu filho Acasias havia sido morto, Atalia, com ganância pelo poder, ela dá um golpe de estado e dá uma ordem. Qual é a ordem? Matar a toda a descendência real. Aquela que era para proteger, ela era a matriarca agora da família, ela era a avó. Ela manda matar todos os filhos e todos os netos. Tudo aquilo que poderia ascender ao trono agora é morto. A ordem era para matar. Então ela dá ordem aos seus soldados. Mas o que eu acho interessante, que se Satanás tem os seus súditos, os seus servos para fazer a sua obra, o nosso Deus também tem os seus servos. Então, a esposa do sacerdote Joiada pega a criança, rapta a criança dentre aqueles que estavam sendo mortos e o esconde. A ordem era para matar. A ordem era que ia ser morto. Já tinha decretado, mas Deus foi lá e o resgatou.
isso é muito contemporâneo. Porque aqui nessa igreja, eu já vi testemunhos de pessoas que o traficante tinha dado a ordem para matar. Tinha dado a data para matar. Mas no dia que chegaram lá, já não se encontrava mais. Deus tinha resgatado. Isso é tão contemporâneo nosso, porque tem pessoas que a família não dava nada. Dizia, esse vai morrer na prostituição. Esse vai morrer na bebida. Esse, o futuro dele, ou é preso ou é morto. Mas Deus vai lá e resgata. Porque ele, se a Thalia acha que tem poder, Deus, ele tem todo o poder. Mas qual é o melhor refúgio? Qual é o melhor esconderijo para Joás? Um menino Joás que tinha 1 ano de idade. Porque não poderiam esconder no palácio. Não poderiam esconder nas ruas, nas casas. Só tinha um lugar que a Thalia, que era devota de Baal, não ia. A casa de Deus. Só tinha um lugar onde o menino Joás poderia estar seguro, que era a casa do Senhor. Porque muitas vezes, diante de ameaças de Satanás, diante das dificuldades da vida, tentamos nos refugiar em tantos lugares e esquecemos da casa do Senhor. Saiba você que está aqui dentro, que muitas vezes brincamos com o mundo espiritual. Mas saiba que o nosso inimigo de nossas almas, ele não brinca. Ele está buscando apenas alguém a quem possa tragar. E se hoje você que me escuta nessa manhã está seguro, está no braço do Pai, não ouse sair da casa do Senhor. Porque pode ser a última vez que você saia. Não saia fora do tempo. Porque no tempo determinado, Deus vai te mandar buscar para uma grande obra. O melhor refúgio ainda é os pés do Senhor. O melhor refúgio que você pode ter na face da terra, maior do que a NASA, mais seguro do que a casa presidencial, é nos pés do Senhor. O melhor refúgio que você pode ter é a casa de Deus. Só porém que eu entendo que ficar escondido durante tanto tempo e a Bíblia vai falar que são 6 anos que ele vai ficar escondido. Eu sei que não é fácil viver o tempo da espera. O tempo da espera, ela vai gerar em nós alguns sentimentos. O primeiro sentimento que o tempo da espera ela gera é uma frustração diante da injustiça. O porquê? Aquele que está vivendo a injustiça, isso é muito contemporâneo nosso. Aquele que está vivendo a injustiça agora está praticamente encarcerado. E aquele que é injusto está no poder, que é a Thalia. Aquele que governa não é o justo, é o injusto. E por muitas vezes, durante o tempo da espera, temos essa frustração. Muitas vezes você pode pensar, Deus, eu tento fazer tudo para fazer as coisas corretas. E parece que nada dá certo na minha vida. Enquanto que eu vejo fulano, beltrano, gente que faz impiedade, iniquidade, que dá calote nos outros, que maltrata os outros, parece que tudo está bem para ele. Espere. O tempo
é o maior juiz da situação. A segunda sentimento que pode haver no tempo da espera é a incapacidade. Porque muitas vezes podemos receber uma profecia, uma palavra profética, na hora o nosso coração se incendeia, mas com o passar do tempo, o nosso coração às vezes se cansa, se fadiga, em tempo da espera da promessa. Aí paramos e analisamos. Eu acho que não aconteceu ainda porque não era para acontecer. Ou melhor, talvez Deus errou. Talvez era para ser um dos meus irmãos que foram mortos. Talvez não era comigo essa promessa. Saiba que Deus não era. E se Ele te escolheu, não existe homem nenhum capaz de barrar a vontade de Deus para a sua vida. No tempo certo, Deus Ele virá ao seu encontro. E eu creio nessa palavra, porque eu vivo isso todos os dias. Você vive isso todos os dias. Você vive a vida de Joás, vida de injustiça. Quando você olha lá fora, você fica como Davi. Por que o injusto prospera? O terceiro sentimento é o da esterilidade ou da incapacidade, porque são 6 anos, e à medida que Joás ele vai crescendo, ele vai vendo, ele está dentro do templo, ele está vendo o sacerdote passar com os seus afazeres, ele está vendo os levitas passar com os seus afazeres. Dia vai e dia vem, todo mundo tem o que fazer, todo mundo tem uma utilidade naquele lugar. Ele olha para si e vê que não produz nada. Isso é um sentimento frustrante, é o sentimento da esterilidade, e muitas vezes acontece dentro da nossa igreja. Mas o que Joás foi chamado para fazer? Ele foi chamado para ser sacerdote? Foi chamado para ser levita? Se ele foi chamado para ser rei, então aproveite esse tempo que ele está escondido nesse lugar. Então vai estudar as leis, vai estudar os mandamentos, vai saber o que precisa para ser um bom rei. Talvez o seu sonho seja ser um pregador da palavra de Deus. Continua lendo a Bíblia, participando da escola bíblica dominical, cursando curso teológico, lendo livros que vão te capacitar para isso. Talvez o teu sonho seja ser um cantor, eu não sei. Vai ensaiar, vai ter aula de voz, porque quando chegar a sua hora, você vai estar preparado. Aleluia! Talvez não esteja falando para pessoas aqui que o sonho é ser um médico, ser um doutor, ser um empresário nessa nação. Por que não? Para Deus nada é impossível. Vê o que precisa para chegar lá. Batalhe, estude, porque Deus é fiel, Ele faz, Ele tem todo o poder para fazer, mas é necessário que nós façamos a nossa parte. Então aproveita nesse tempo que você está aí, que ninguém me vê, que ninguém me nota, ninguém olha para mim e vai estudar, vai se capacitar, porque na hora certa você não vai ser um mediano, você vai ser grande diante de Deus. E Deus necessita de pessoas com boa vontade, vocação para fazer a obra. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Isso diz a Bíblia. O tempo passa. Imagina que são 6 anos. 6 anos em um tempo onde você não pode sair.
E quando alguém nos diz para ficar naquele lugar, talvez o sentimento que paira a nossa vida é: como eu vou fazer para se manter? Como eu vou fazer para sobreviver durante esse tempo? A Naamã nunca se apartou de Joás. Que é uma palavra profética. Não saia do lugar onde Deus te colocou, porque não faltará comida, não faltará bebida sobre você, não faltará veste sobre você. Você vai deitar, vai dormir em paz, porque alguém está velando por você. Ele tem cuidado, Ele nunca te abandonou, é só um tempo. Entenda que é um tempo necessário para você se capacitar. Porque se Ele te colocar na posição que você espera, na posição da promessa hoje, talvez você morreria. Há um tempo de espera. O capítulo 23, versículo 1. Chega o tempo. Glória a Deus, diga: chega o tempo. E vai dizer que Joiada se esforçou. Porque muitas vezes, e acontece isso facilmente, quando chegamos ao topo, quando chegamos ao objetivo, temos bem, crescido, batemos no peito e falamos: foi pela minha força. A Bíblia fala que Joiada se esforçou para chegar até ele. Se ele viveu até aqui, é porque alguém o alimentou. Detalhe: eles vão mandar chamar. Não é Joás que sai da casa, do esconderijo. É Deus que manda o seu profeta até lá. Não ouse sair antes do tempo, porque você pode se deparar com a Atalia ou com alguém, com os servos dela, e vão querer te matar. Mas no tempo certo, Joiada, ele se esforça. Ele não está sozinho, porque junto com eles tem umas centenas de pessoas. Saiba que se eu estou de pé aqui, se hoje eu estou aqui como pregador da palavra, teve alguém que se esforçou. Que já não está entre nós, mas eu sou fruto desse esforço. E o maior mal que eu poderia fazer é se afastar do caminho do Senhor. Isso é uma forma de ingratidão. Sabe que se você está aí de pé, está na casa do Senhor, apesar dos problemas, eu sei, das crises existenciais, às vezes que vem, das dúvidas, mas você está de pé, porque alguém tem se esforçado por você. Alguém tem lutado, tem batalhado, tem velado. Porque muitas vezes Joiada estava lá dormindo, mas a Naamã estava olhando por ele. Alguém tem se esforçado por você. No versículo 16 do capítulo 23, vai dizer que a primeira coisa, o primeiro ato de Joás, do rei Joás, agora que ele é empossado, é fazer uma aliança entre o seu conselheiro, que era o sacerdote Joiada, e ele. Porque é preciso fazer aliança. Saiba que o projeto que Deus tem para a sua vida, você não conseguirá vencê-lo sozinho.
você precisará de aliança. Quando o rei ele entrava numa guerra e via que, ou antes até mesmo da guerra, ele via que o seu oponente era mais forte do que ele preocupava-se em buscar um outro reino para fazer uma aliança. Em tempos de guerra que vivemos, não saia dessa casa hoje sem fazer uma aliança. Tu quer ser bem sucedido? Faça uma aliança com ele hoje. Se Joás ele tinha joiado com um conselheiro, nós temos o Espírito Santo que intercede, que nos acalenta, que nos direciona para bom posicionamento, para o bom caminho. Então não saia dessa casa hoje sem fazer essa aliança com o Senhor. O versículo 17 vai nos dizer que Joás ele vai ter uma grande missão, porque entrava rei e saía rei e nada acontecia. Mas Joás ele teve um despertamento para quê? Para restaurar o templo, restaurar a casa do Senhor. Ele teve esse despertamento, porque mesmo agora no palácio, ele sabe de onde que ele veio. Então ele vai restaurar, porque ele sabe que lá precisa de reformas naquele lugar. Só porém que antes de ele restaurar o templo, ele vai derribar os altares de Baal. Porque não pode, não é possível você sair de casa em direção ao templo para restaurar o templo e passar em frente aos altares de Baal, que tem te afastado de Deus e não te destruir. Você não terá sucesso em sua caminhada se você não destruir os altares que tem te afastado de Deus. Jeová. Porque Deus, ele não é, ele mesmo fala que não ponha outros deuses além de mim. Deus não é um objeto que muitas vezes ouvimos por aí as ações, que eu pego Deus, coloco em uma caixinha e vou adorar um outro Deus aqui. Aí quando eu necessito um acalento em minha alma, eu deixo aquele Deus que nada me serve só para me atrapalhar a minha vida e volto para o Deus verdadeiro. Deus, você não pode dividir a Deus a sua adoração. Ou Deus, ele tem 100% da sua vida, ou ele não tem nada. Aleluia. Meu Deus. Então, antes de restaurar esse templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo, derribe aquilo que tem te afastado do Senhor. A próxima ação, então, é a restauração do templo. Note, olhe para mim, as crianças estão bem. Quantos anos Joás passou dentro do templo escondido? O sacerdote, ele entrava e saía do templo, certo ou errado? O levita entrava e saía para dentro do templo, certo ou errado? Quem mais convivia com as fissuras, com os defeitos do templo, era aquele que nunca saía, era Joás. Enquanto que todo mundo tinha os seus afazeres, Joás,
ele avistava aquilo que ele seria restaurador lá no futuro. Aleluia. Porque em muito tempo de crise, estamos sendo alicerçados para que pessoas que virão atrás da gente possam saber como entrar e como sair de situação. E você será a estrutura para elas. Porque você passou lá 6 anos. Até você pensou que foi à toa, que estava perdendo tempo naquele lugar. Mas você estava de olho no seu projeto. O seu maior projeto era restaurar o templo. Só você conhece onde tem as fissuras. Nenhum maior arquiteto de Judá poderia conhecer mais do que ele. Nem o sacerdote, nem o levita. Porque todos eles tinham a sua função. Deus te deu essa oportunidade. Enquanto que você talvez esteja aí como Joás estava, pensando na vida, olhe em sua volta. Olhe para pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você passou há 2 minutos atrás. Porque você tem autoridade para isso, autoridade na tua palavra. Jesus te ama, olha, eu saí de lá também. Assim como Deus fez na minha vida, Ele tem autoridade para fazer na tua. Não espere somente que o pastor, os presbíteros, eles evangelizem, seja estrutura para as pessoas. Você é a luz do mundo, a sal da terra. Você foi chamado para a França não somente para trabalhar, para ver o tempo passar. Quantos anos? 6 anos? Você está aqui porque a obra necessita. Você é estrutura para pessoas nessa nação. Capítulo 24, versículo 17, o texto que nós lemos. Fala que o tempo passa. Passam-se muitos anos e o sacerdote e conselheiro Joiada morre. E agora pessoas se chegam para perto do rei Joás e o bajulam e o tiram do caminho. Com o passar dos anos, é muito normal ver pessoas que eram tão usadas por Deus, que tinham feito grandes obras. Quando você viu no passado, você olhava, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, esse é um projeto de Deus. Aí passa o tempo, você se encontra com ela em algum lugar, você diz, o que aconteceu? A verdade é que parou de ouvir os conselhos. O tempo passou e o conselheiro morreu. Muitas vezes, com um tempo de fé, matamos o Espírito Santo, aquele que é conselheiro nosso. Porque o conselheiro, falamos que ele é consolador, mas ele também é conselheiro. E o conselheiro, ele não é apenas seu amigo para a hora que você está fazendo bem, ele te passando a mão na sua cabeça. O conselheiro, ele te fala, você está errado. Volte a fazer o que você fazia. Isso que você está fazendo não está certo. Olha para o final que você vai ter, Joás. Mas sabe o que acontece? Os conselhos agora vão ficando para trás. E sabe os conselhos que é bom de a gente ouvir? Dos bajuladores. Sabe? Aquelas pessoas que se achegam para perto de nós só para tirar a gente do projeto de Deus. Olhe
para o seu hall de amizade, para onde você convive. Eu tenho muitos amigos que não professam a mesma fé que o meu Deus, mas todos eles me respeitam. Eu vou na casa deles, eu faço oração. Uma coisa é respeito, outra coisa é querer te tirar dos caminhos do Senhor. Todo aquele que tenta tirar você do caminho do Senhor é um anticristo. Todo aquele que tenta tirar você dos caminhos do Senhor, ele quer a tua morte eterna. Porque ainda que ele não conheça a verdade, você conhece a verdade. Então uma mensagem nessa manhã é: olhe para quem você tem dado ouvidos. Você ainda ouve a voz do doce Espírito Santo? Ele tem te corrigido, ele tem te orientado? Porque não é possível, a vida cristã, ela é de confrontos. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é uma palavra de confronto. Ela é um martelo que esmiuça a pena. Então, se você faz quantos anos que você não é confrontado por Deus? Não é possível que você viva uma vida justa, assim, sem um deslize. O versículo 23 e o 25. O versículo 25. Descreve o fim da vida de Joás. Eu poderia acabar melhor, não poderia? Fala a verdade. Mas eu sou fiel daquilo que Deus me fala. O fim dele foi triste. Ele foi de encontro aos sírios. Os sírios o feriram à morte. Mas ele não morre durante a batalha. Ele é deixado gravemente ferido. E olha como é que é o caminho da orientação. Os próprios servos dele o matam. Que fim triste. Que fim humilhante. Todos os reis que morriam eram galardoados, eram honrados e eram enterrados no cemitério dos reis. Joás, ele não teve esse privilégio. Nem isso eles deram para ele, porque ele acaba uma vida humilhante. Mas se a vida de Joás acabou lá atrás, a sua ainda não acabou. E assim como Deus, ele mandou profetas na vida de Joás, eu estou aqui na qualidade de profeta para a sua vida. Deus, ele tem um projeto grande na sua vida. Grandes coisas ele quer fazer com você. Talvez você esteja em um tempo de espera. Talvez você já esteja fazendo o seu projeto, mas parou um pouco de ouvir a voz do Espírito Santo? Não sei. Deus, ele te trouxe aqui nessa manhã, fria, né, chuvosa, não à toa, para te refazer a aliança com Ele. Ele não desiste de você. Satanás, ele tem planos com você, mas o Senhor tem os melhores planos. Se coloque de pé. E nessa manhã, que essa palavra que me confrontou, ela venha confrontar o seu coração. Olhe para dentro de si. E que o Espírito Santo, que discerne todo o entendimento, ele venha fortalecer a sua vida. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.